Durante o trabalho enquanto deputado na Assembleia da República, ao longo dos anos vamos conhecendo imensa gente, porque quando entramos na Assembleia da República, hoje com 50 deputados no grupo parlamentar do Chega, mas no mandato anterior, como 12 deputados, eram muitas as matérias que tínhamos de tratar. Hoje achei que seria interessante explicar às pessoas algumas das funções de diversas áreas de atividade com quem nos vamos cruzando na Assembleia da República e que tanto nos ensinam, porque quando aqui chegamos não temos conhecimento, obviamente, das necessidades, das reivindicações de uma série de profissionais. Hoje convidei o Frederico Moraes para estar à conversa comigo, muito para clarificar aquilo que é o papel na sociedade e o papel profissional de diversas áreas de atividade, e neste caso concreto, o Frederico Moraes é presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, e eu conheci o Frederico, ainda ele não era presidente do sindicato, mas já estava ligado ao sindicato no mandato anterior, numa altura em que eu estava na subcomissão da reinserção e serviços prisionais. Mal sabia eu que, passado este ano e meio, 2 anos, e já numa nova legislatura, o Frederico tornar-se-ia uma figura pública, atacado por uns, levado de uma forma jocosa e irresponsável por alguns brincalhões na televisão, nomeadamente por Ricardo Araújo Pereira, que não percebe a importância que o Corpo da Guarda e que o sindicato do Corpo da Guarda tem, e portanto tenta brincar com o que não devíamos brincar. Para as pessoas perceberem, eu hoje convidei o Frederico para falarmos um bocadinho e para que o Frederico nos explique afinal o que é isto do Corpo da Guarda Prisional, quem são estes homens e mulheres que nos protegem de uma forma diferente, não tão visível nas ruas, mas que nos protegem ao garantir que a nossa segurança é consolidada, ao manter dentro dos serviços prisionais aqueles que devem lá estar e aqueles que estão a cumprir a sua pena, supostamente numa lógica de reinserção, que pouco tem acontecido em Portugal, mas vamos conhecer então o Corpo da Guarda. Frederico, olha, muito obrigado por teres aceito este convite, deixar o parênteses que não tens qualquer filiação partidária, o facto de estares aqui comigo poderias estar, se calhar, mais mal acompanhado, se fosse por outro partido, mas reúnes com frequência com o Bloco de Esquerda, com o Partido Comunista, com o PS, com o PSD, e, portanto, estás completamente à vontade, e também, obviamente, com o Chega, que recebemos sempre com imenso gosto, mas hoje eu não estou aqui enquanto deputado do Chega, estou aqui muito na lógica pessoal e de fazer conhecer às pessoas aquilo que é o vosso trabalho. Explica-nos o que é o Corpo da Guarda Prisional. Bom dia, Bruno, obrigado. É sempre um gosto conversar contigo, porque, como disseste, na anterior legislatura falávamos diversas vezes, porque tinhas a nossa área, criou-se aqui uma certa afinidade como deputado e dirigente sindical, que depois se transformou em amizade, e temos trocado algumas ideias muito para além do que é os serviços prisionais, e é muito agradável estar aqui à conversa contigo. O Corpo da Guarda Prisional é o último reduto da segurança nacional portuguesa. Nós somos aquela força de segurança, que somos força de segurança, mas para alguns ainda não nos querem como força de segurança, porque estorbamos um bocadinho, se calhar, como força de segurança, principalmente os partidos políticos, temos que ser realistas. Para as pessoas perceberem, vocês reportam a que Ministério? Ministério da Justiça. No Ministério da Justiça estamos nós e a Polícia Judiciária, e a GNR e a PSP estão na Administração Interna. Mas nós, o Corpo da Guarda Prisional, como eu disse, somos o último reduto da segurança nacional portuguesa. Somos aqueles que, quando o juiz de direito entende que uma pessoa não pode viver em sociedade porque cometeu um crime, é colocado nos estabelecimentos prisionais, em reclusão, e nós somos aqueles que garantimos que aquela pessoa, até sábado, porque houve uma fuga, não é? Mas garantimos que aquelas pessoas ficam ali, cumprem a pena deles, e garantimos a segurança da população em geral. Sabes que uma das coisas que eu vejo e que nos últimos dias algumas pessoas iam falando comigo, nós depois não sabemos se são fake news, se são verdade, e não focando muito na questão da fuga, porque tu já tens tratado disso na televisão e obviamente o processo também está a ser investigado, mas, por exemplo, há umas semanas atrás vimos umas notícias que o Corpo da Guarda foi obrigado a levar um recluso para ir ao cinema. Isto é verdade? É mentira? Sim, é verdade, e isto é que a gente lamenta. É cinema, é ópera, é teatros, nós temos de trazermos reclusos à Gulbenkian para cantar ópera, para dançar balé, ou seja, a segurança não conta para isto. Mas nós estamos a falar da Gulbenkian, isso acontece? Da reinserção social, projetos de reinserção social. Por exemplo, a Gulbenkian, nós sabemos que há um projeto internacional, que a Gulbenkian está inserida nisto da reinserção, em que, segundo me disseram, isto também não tenho certeza, mas disseram que ronda um investimento de fundos de 500 mil euros. Ou seja, nós trazemos 15 reclusos, por exemplo, de Leiria à Gulbenkian. Quem conhece a Gulbenkian, aquilo é um mundo de portas e de corredores,
E temos que garantir a segurança, temos que garantir que aquelas 15 pessoas estão ali dentro e que não fogem, ou seja, são precisos quase 30 guardas para tomar conta dessas 15 pessoas. Descuramos completamente a segurança do estabelecimento prisional para trazer os reclusos à Gulbenkian. Em vez de ir a Gulbenkian ao recluso. Mas quem é que dá uma ordem destas? Isto vem a Direção-Geral. Vem através da Direção-Geral que diz vão acompanhar os senhores ou as senhoras porque eles querem ir à ópera? É um projeto, há uma pessoa que gera o projeto a nível interno da cadeia, treina com eles lá, faz os ensaios e depois no dia do espetáculo trazem-nos à Gulbenkian. Isto para nós é uma quebra enorme de segurança, todos os aspectos. Sem cair naquilo que é o que tu tens relatado constantemente na televisão, a questão de... São reivindicações que vocês têm apresentado ao longo dos últimos anos, não é uma reivindicação que tenha 2 anos, 3 anos, são vários anos de luta pela questão das melhorias dentro dos estabelecimentos prisionais, mas hoje mais do que os estabelecimentos prisionais que tu tens denunciado tanto nas televisões, quais são as principais reivindicações do Corpo da Guarda? Para que as pessoas entendam como é que tu podes entrar no Corpo da Guarda, tu ao entrares no Corpo da Guarda, por quanto é que és remunerado, e quais as vossas competências e o que é que o sindicato pretende que seja revisto para as condições do Corpo da Guarda. Sim. Para entrar no Corpo da Guarda necessita-se ter até de 21 a 28 anos de idade. Depois temos aquele dos militares, que conta ali umas percentagens mais, podem entrar até aos 32. Depois temos o teu 12º ano, temos que realizar provas físicas, escritas, psicotécnicos, médicos, e depois de entrar nas provas disto tudo, que é um batalhão de provas, uma bateria de provas que demora uma eternidade, porque estamos na Lei Geral de Trabalhadores de Funções Públicas, então todo o recurso faz para o concurso, já pedimos várias vezes para nos deixar tirarem da Lei Geral e termos uma carreira especial, porque tudo se torna mais célere e mais rápido. Depois de entrarmos na carreira, temos de ordenado base, está na taxa de remuneração única, são 961 euros. Depois acrescentam esses 961, temos os 20% do suplemento no Corpo da Guarda Prisional, que é 20% do vencimento, é a componente variável. E depois temos agora, que já são 300 euros do componente fixa, que é o dito suplemento de risco. Ou seja, num total nós teremos aí cerca de 1.400 euros brutos. Uhum. Com os descontos ficam cerca de 1.000 euros, mais ou menos, pouco. Mas estamos a falar que toda a gente que entra para a Guarda tem que ser deslocado para Lisboa. E nós sabemos o que é o caos de viver em Lisboa, só para alugar um quarto é metade do ordenado. Para além desta questão remuneratória, a nível de segurança, vocês estão em contacto diariamente com reclusos, uns mais perigosos do que outros, cadeias de alta segurança, de menor segurança. Eu sei que tu estiveste durante muito tempo em cadeias de alta segurança e sem entrar naquilo que possa dar direito a um processo disciplinar por tu revelares. Se acontecendo uma situação, eu vou falar de forma hipotética, nunca me passou pela cabeça que fugissem 5 reclusos. Portanto, vamos partir do princípio que não fugia ninguém. Numa situação hipotética que tu estarias, ou um colega teu estaria, desculpa chamar colega, não camarada, apesar de não nós chamamos mesmo colegas, pronto, é uma questão de hábito. Sim, mas os camaradas não têm nada mal, foi uma apropriação da esquerda, porque a esquerda apropriou-se pelo facto de camaradas são aqueles que partiram a mesma camarada, e eles apropriaram-se disso. Mas se tivessem existido torres de vigia em Val dos Deus, estando o guarda prisional armado, quais as condições, ou em que condições é que um guarda prisional pode pegar na arma e disparar? Uma questão muito interessante. Nós temos a lei da proporcionalidade, não é? Sim. Existe. Antigamente ela foi alterada, porque antigamente só podíamos usar arma se alguém viesse com arma. Agora não, agora já podemos usar uma arma no intuito de controlar uma situação, provocando o menor dano possível. Ou seja, eu vindo com um escadote, à partida não podias fazer nada. Não poderia. Mas, por exemplo, ali numa torre de vigia, a arma era, se alguém tentasse entrar, teríamos que disparar para o ar, como é óbvio, tem que estar os tiros da vida alerta, tiro para o ar, e depois atirar para a pessoa. Mas está aqui um problema muito grave a atirar. Porquê? A pessoa não era uma ameaça de morte para nós. Ali, se fosse neste caso, garantidamente, se houvesse torres de vigia, e aqui eu não tenho qualquer problema, e nem corro em processo disciplinar a dizer isto, se ali houvesse torres de vigia, se houvesse guardas suficientes, aquela fuga não acontecia. Eu trabalhei naquela cadeia. Foi onde eu comecei a minha carreira, em 2002, e aquela cadeia era muito segura. Nós, ao fim de semana, estávamos cerca de 60 guardas. Agora estão 33, e o meu ex-diretor-geral, ainda bem que se foi embora, porque depois do que fez durante uma semana, publicamente, a atacar o Corpo da Guarda Prisional, quando nós precisávamos de alguém do topo o nosso representante máximo, precisávamos que nos defendesse, ou então que não dissesse nada.
Ele fez precisamente o contrário, foi-nos atacar publicamente. Mas se houvesse touros, como eu estava a dizer, que eu estive lá em 2002, aquela fuga não acontecia, porque nós éramos 60 guardas ao fim de semana. Durante a semana éramos quase 100. E tu achas que a percepção que eu tenho, não tanto como político, mas obviamente quem acompanha estas matérias, a percepção que eu tenho é que se tem tentado, desde a fuga, ridicularizar a fuga e ao mesmo tempo ridicularizar o papel do Corpo da Guarda Prisional. Toda a forma como estes encartilhados do sistema vão fazendo o comentário político, a forma como o próprio Ricardo Araújo Pereira tem brincado com a situação. Sim. E pegar, ao extremar a posição daquilo que aconteceu, nomeadamente a questão do chegar a Fort Trânsito, de dar sinais de luz, etc., todos percebemos que é uma coisa de filme de cinebolso, não é? É uma coisa de quinta categoria de um filme de Hollywood. Nós, quando pensamos numa fuga do estabelecimento prisional, pensamos numa coisa bastante estruturada, percebe-se que isto foi bastante pensado, mas depois feito de forma completamente arcaica, porque era uma toalha que tapava a janela que dava supostamente acesso ao exterior, depois o ângulo morto, que afinal foram montadas as câmaras e percebemos que as coisas não estavam a funcionar. Depois ouvimos o diretor a dizer, bom, nós não podíamos ligar aquilo porque senão depois faltava a luz lá dentro. Parece eu em casa a dizer, ou ligas a torradeira ou ligas o aquecedor, que se liga às vezes ao mesmo tempo vai lá. É uma barbaridade essa. Ou seja, tens medo e tens receio enquanto presidente do sindicato que esta forma como se tem aligeirado a conversa e como se tem tornado o foco em assuntos que se calhar são de menor importância, de tentar ir à mesquinhez do assunto, que possa desencadear aqui um processo quase tipo o processo do CEF, numa lógica de virem ponderar a extinção do Corpo da Guarda, a incorporação do Corpo da Guarda noutra força, noutra OPC, ficando a imagem dos guardas prejudicados em tudo isto? Não, porque, como eu disse, eu e a minha equipa reagimos de imediato à situação. Nós tivemos hipótese através da comunicação social, primeiro porque era um caso inédito, não é? Uma fuga de 5 indivíduos, um deles era o mais procurado da América do Sul, e isso, acho que foi aí que esteve o cerne desta confusão toda, foi termos perdido o rastro a uma das pessoas que era a mais procurada da América do Sul, o argentino. E tivemos voz na televisão, na comunicação social, tivemos voz na opinião pública, e acho que eu e a minha equipa conseguimos defender o Corpo da Guarda Prisional e repor a verdade dos factos que aconteceram, porque, como dizias, e bem, houve muitos comentadores, cartilheiros, como a gente costuma chamar, que tentou denegrir o Corpo da Guarda Prisional. Alguns eu tive o gosto de os enfrentar diretamente na televisão, eu tive esse gosto, foi bom para mim e para o Corpo da Guarda Prisional, porque pudemos, frente a frente, repor a verdade. E acho que não fomos mais atacados e não fomos mais espezinhados porque nós reagimos. Porque este era um papel, o que nós fizemos era um papel da Direção-Geral, não era nosso. Nós temos que defender o Corpo da Guarda Prisional, é um facto, mas a Direção-Geral tem que defender os seus. Nós precisamos de alguém que nos defenda. Não é vir à comunicação social dizer, bem, como foi a entrevista que ele deu na RTP, que também me deram a hipótese de reagir de imediato. Bem, então a culpa é de quem? É de quem os guarda. Conclusão. Aparece em rodapé, a culpa é dos guardas prisionais. Ou seja, aquela pessoa que é o principal culpado disto tudo, que ele é o principal culpado, ele é o órgão máximo de uma instituição. A única coisa que tem que dizer é a realidade. Ele não tinha meios, não havia meios. Não há meios, não se faz. O problema é que nós, nos serviços prisionais, não temos meios, não temos guarda, não temos nada, mas temos que fazer tudo. Mas os meios não são meramente humanos, não é? Nem humanos, mas nós ali em Bolos de Deus temos uma coisa que poderia ter evitado também a fuga. Há uns pilares no meio da pista, esses sim, aí é que é o erro grave de um diretor-geral, que até é da reinserção social, é psicólogo, dizer que rede eletrificada. Nós vivemos num país que respeita os direitos humanos. Temos acordos da ONU e das Nações Unidas, respeitamos os direitos humanos. E nós temos um diretor-geral que vai falar em rede eletrificada, ou seja, isto nem no tempo do Hitler. Nem no tempo do Hitler. Parece que Portugal está no tempo do Hitler. Não, ele foi tão mal, estava tão mal preparado, viu-se que ele não percebia nada de serviços prisionais, porque no meio daquela pista estão aqueles postos, como já deu para ver na televisão. Esses postos são detectores de movimentos. Esses postos estão avariados há mais de 5 anos. E aí sim era o problema. Se tivessem esses postos a funcionar, as câmaras de videovigilância, quando houvesse movimento, disparavam. E isso não estava a funcionar. Aí é um dos piores erros. Os preços para fugir, e muito sinceramente, e isto como eu disse, da fuga já ficou lá atrás, agora interessa as soluções. Os preços para fugir em Portugal não fazem mais porque não querem, porque não há guardas prisionais. Nós somos humanamente poucos, insuficientes para fazer o serviço em 49 estabelecimentos prisionais com qualidade e com garantias de segurança. Frederico, para não nos alongarmos muito, que a ideia é que o conteúdo não seja muito longo, quantos guardas
fazem falta em Portugal, tendo noção que nós, quando abrimos os concursos dentro das condições que tu apresentaste, grande parte dos concursos muitas vezes não ficam preenchidos, que é o que acontece nos órgãos de polícia criminal, e depois nem sequer são preenchidos os concursos, porque as pessoas percebem que ninguém se vai colocar numa situação com toda a gravidade e com toda a dificuldade que esta carreira tem. E quais são a principal reivindicação que os guardas têm neste momento, esquecendo agora um bocadinho aquilo que não dá para esquecer, que é a questão da fuga, mas pensando na carreira, nos teus homens e mulheres, quantos faltam e qual a principal reivindicação que têm? Neste momento faltam, para funcionar tudo em condições, faltam cerca de 1.500 guardas. A reivindicação é, nós não podemos abrir os concursos se não criarmos uma carreira atrativa. Nós não estamos aqui a pedir milhões, nós estamos a pedir uma valorização salarial para criar atratividade. Porque eu não posso dizer a ninguém que venha do norte do país, que é de onde vem a maior parte do pessoal, que venha do norte e do interior, que venha para a guarda prisional a ganhar 1.000 euros e pagar a casa. Não, nós temos que criar aqui uma atratividade, temos que melhorar os ordenados, temos que criar condições de segurança para as pessoas poderem trabalhar em segurança, que é uma das garantias que nós temos que ter para as pessoas. Não basta vir para dizer agora na televisão que vamos abrir um concurso. Não, porque ao mesmo tempo estamos nós a dizer que os guardas prisionais são agredidos constantemente. Antigamente existiam as casas de função, que interessante, acabaram as casas de função. Ainda há, mas infelizmente estão todas ocupadas, e algumas ocupadas por quem nem deviam estar. Há pessoas que vivem aqui em casas em Lisboa que nem têm nada a ver com a guarda prisional. Há pessoas a viver nas casas de bairros de funções que não têm nada a ver com a guarda prisional, só porque eram primos de um ex-guarda que já faleceu há 20 anos, continuam lá porque não há uma gestão do governo nisto. O governo não tem feito uma gestão rigorosa das casas. É mais importante correr com os meus colegas que se reformaram há meia dúzia de dias para deixar as casas para depois ficarem de luto. É o que temos visto. E Baldes de Deus é um bairro fantasma, por exemplo. Estamos a falar de Baldes de Deus. Tem lá apartamentos, tem vários blocos de apartamentos que estão todos ao abandono. Estão ao abandono completamente. Não há guardas. Aquilo antigamente, quando eu morei lá, estavam quase todas ocupadas. E eu morei lá também, tinha bastantes condições. Agora não há guardas, estão desocupadas. É preciso criar condições. É preciso criar condições de habitação. É preciso criar condições para podermos constituir família. Porque fui para a guarda prisional, um miúdo com 20 e poucos anos, vem para a guarda, chega aqui e depara-se com um ordenado de 1.000 euros, paga 500 de quarto, por exemplo, de quarto, e tem que dividir muitas coisas da casa com outros, e depois tem que fazer família. Com 500 euros por mês é impossível hoje em dia. Mesmo nós, que já estamos há alguns tempos nesta profissão, andamos na casa dos 1.500 euros limpos por mês. E já temos eu tenho 23 anos de guarda prisional. E ando na casa dos 1.500 euros por mês e vivo em Lisboa. Lá está, isto é preciso criar condições. E nós não queremos, eu sempre disse, nós andamos com o governo do PS durante 8 anos, e andamos, nunca lhe pedimos, desde que eu estou no sindicato, 3 anos com o governo do PS, nunca pedimos dinheiro, nós pedimos condições. Não é pedir dinheiro numa valorização salarial, não é pedir por pedir, é criar condições para haver atratividade na carreira, para as pessoas quererem concorrer e criar condições de segurança e de trabalho. É o que nós pedimos, não pedimos nada de mais. Nós queremos trabalhar com condições, é só o que queremos, mais nada. Não queremos luxos, não queremos nada, queremos trabalhar com condições e segurança. É a única coisa que pedimos a quem nos governa. Olha, Frederico, obrigado. Eu acho que o conteúdo é interessante para as pessoas perceberem. Um dia marcaremos de uma forma mais descontraída, quando tiveres assim já a entrar para a reforma. Não sei se estiveste em Évora, porque assim podias contar lá histórias do preço 44, não é? Ele estava na não estive em Évora, mas conheço histórias dele. Devias saber histórias, agora não faz lá com processo. Não, por exemplo, mas podemos falar, por exemplo, temos a história das botas de Viqueira, que por acaso esse diretor mais tarde vai para diretor de Baldes de Deus. Há umas botas daquelas de cowboy, mais ou menos, que são proibidas no sistema. E eles foram autorizadas e entregues pelo diretor, porque o guarda recusou-se a entregar, e aquilo foi em 31, queria levantar um processo ao guarda, e na altura eu não estava no sindicato. Era o xerife, portanto. Era, e então aquilo foram histórias engraçadas dele, muito engraçadas. E marcamos quando saís do sindicato, porque senão ainda vai ficar mal. Não, então na reforma, porque quando estou no sindicato ainda sou protegido pela lei sindical. Quando saí do sindicato já não há lei que me proteja por isso. Estou a pensar seriamente, faltam-me cerca de 20 anos de carreira, estou a pensar seriamente, não sei se os meus colegas me querem que eu continue cá, mas com os processos que eu acumulei nestes dias, estou a pensar seriamente continuar como ou dirigente ou tipo suplente de uma direção para me proteger minimamente, porque com esta acumulação, é óbvio, tenho que ter noção. A minha direção, eu é que dei a cara, não é? Mas tenho uma direção, uma equipa de excelência atrás de mim. Mas eu incomodei muita gente nestes dias. Sei que incomodámos muita gente, desde governos, ex-governos, incomodámos muita gente porque dissemos as verdades. Nós não mentimos. É que se fôssemos mentir era uma coisa. Nós dissemos as verdades. Às vezes incomoda mais uma verdade do que uma mentira.
Olha, da nossa parte, o podermos ajudar, Obrigado, Bruno. sabes que podes contar connosco, vamos muitas vezes ao Parlamento, nem verdade. sempre em boa companhia, às vezes reunir com quem não interessa, mas da nossa parte sabes que podes contar à vontade. Eu, Tá? sabes como eu digo, eu reúno com todos os partidos políticos que queiram fazer melhor pelo Corpo da Guarda Prisional. Então só devias reunir connosco. Um abraço. Obrigado.